Olha só, gente, vamos dar continuidade ao testemunho de Alderir Nelson Rocha, no capítulo 21, sobre o tema A Despedida dos Querubins. Para quem não está acompanhando a série, ele foi um homem de Deus que recebeu um tiro no Rio de Janeiro, no Morro da Cutia, muitos anos atrás. Sua vida estava dada como morta, mas enquanto isso, Deus poupou que ele morresse completamente e arrebatou seu espírito, e Deus tinha o propósito dentro dessa fatalidade de mostrar a glória do céu para ele, para que ele revelasse para nós, o povo da fé, o povo da igreja, o povo de Deus, e mostrar as glórias do céu. São muitos capítulos já. Estamos chegando já perto da reta final desse grande testemunho, e esse é mais um daquele testemunho, um assunto breve, mas não de pouca importância. Fica comigo, não passe esse vídeo não, me acompanha aí, vamos ver a despedida dos querubins. Vamos ver. Eu estou com o testemunho aqui, ó, o livro está aqui, está aí a capa dele. Essa capa é antiga, mas nos outros vídeos eu tenho também lá a capa descrevendo a capa atualizada, para a gente ficar por dentro. Ele fala o seguinte: voltei ao passado e estive observando o trabalho do Espírito Santo antes de ser enviado nos dias do Pentecoste, que está lá em Atos, na Bíblia, capítulo 2. Ele viu o que aconteceu com o Espírito Santo antes dele ser enviado. O Espírito Santo esteve no céu por muitos dias. Estou me referindo aos dias em que ele saiu da terra, no capítulo 6 de Gênesis. Como ele amava o mundo e como gostava de estar no meio dos homens. Mas estes foram maus e se corromperam, trazendo juízo para si mesmo. O Espírito Santo, enviado ao mundo para convencê-los do juízo do pecado, foi tirado da terra. Voltou para o trono outra vez, como está em Gênesis 6, versículo 3, Ezequiel 1, versículo 14 ao 21, e ali ficou até o dia determinado por Deus, como está em Apocalipse 1, versículo 4, capítulo 5, versículo 8. Ângelo, veja o trono, disse o anjo que levou o espírito dele arrebatado, que estava acompanhando ele nas visões e nas revelações. Disse: Ângelo, veja o trono, sempre está em movimento. O Senhor Todo-Poderoso reina, sua majestade é gloriosa. Quando o trono se move, muitas coisas acontecem. É como se o céu se transferisse para outro lugar, mas permanece a presença de Deus. Quando ele sai para as reuniões com seus anjos, o trono também vai. Ele viaja no seu trono. Juntamente com eles, todos os 24 anciões se movem. Se você não sabe quem são os 24 anciões, leia lá na Bíblia. Apocalipse 4, versículo 5. Os 24 anciãos são 12 patriarcas do Antigo Testamento e 12 apóstolos do Novo Testamento, que estão na presença de Deus. Olha só, ele viaja sobre as nuvens, levado pelos querubins da sua glória. O trono se move como se movia o tabernáculo dos dias de Moisés. Os querubins são os coatitas, que levam as arcas nos ombros. Quer dizer, os querubins levam o trono de Deus. Alguns dias atrás, nós fizemos uma visita à terra nos dias do profeta Ezequiel, replicou o anjo enviado. Eu estive lendo tudo aquilo, fiquei um pouco confuso sobre a visão que ele teve no primeiro livro. Sim, agora já posso entender. Fale-nos o que você compreende sobre isto. Por que vocês preferem que eu fale? Perguntou o Ângelo. Que os anjos disseram para ele: fala alguma coisa a respeito desse assunto para nós. Ele disse para os anjos: por que vocês querem que eu fale? Eles disseram: reconheço como um canal fértil e limpo para falar sobre isso. Sobre você se move o Espírito Santo. Esse sentimento é diferente para nós, os anjos. Vocês se movem por fé e nós pelo que vemos. Vocês gostariam de ser como nós e nós gostaríamos de ser como vocês. Vocês têm um corpo físico e nós um espiritual. Nós não podemos andar e viver no mundo de vocês para servir melhor a Deus. Vocês o podem. Vocês têm o dom do Espírito Santo. Nós não. Por isso Satanás os odeia. Mas depois falaremos sobre isso. Conte-nos o que você entende sobre Ezequiel, capítulo 1, agora para nós. Eles disseram: veja que o Espírito esteve na terra e voltou. Ele é tipificado como a pomba de Noé. Foi enviado e não encontrou lugar onde pousar e voltou. Depois de 7 dias, hoje voltou como um ramo no bico.
Isto tipifica o seu ministério de boas novas na vida de Cristo e na ressurreição, com as primícias do seu ministério. Depois foi para permanecer para sempre na igreja, assim como a pombinha que jamais regressou na terceira vez com Noé. Por isto que o Espírito Santo é manifestado como uma pomba no Evangelho? Perguntou o anjo enviado para ele. Ele disse sim. Por minha compreensão, observa que no período em que estava no meio dos querubins, antes da glorificação de Cristo, como se pode ver no Evangelho de João 7, versículo 37 ao 39, operou maravilhosamente. Encontrou nos querubins verdadeiros profissionais de louvor, como está em Ezequiel 1, versículo 14 ao 24. Os querubins tinham a semelhança de homens, eram 4 vezes mais inteligentes que o homem, mas nunca tiveram o privilégio de ter a mente de Cristo neles. Os querubins eram os servos mais serviçais, por serem como bezerros, nunca desobedeciam. Tinham mãos de homem, podiam obedecer e louvar. Tinham asas e podiam voar. Eram rápidos para resignar e obedecer. Não se viravam quando andavam. Isto quer dizer que não perdiam tempo para obedecer. Estavam aptos para obedecer e ir a qualquer direção ordenada. Sim, Ângelo, foi assim, o anjo disse para ele. Que instrumentos de serviço, exclamou o anjo. Tinham autoridade e a imagem do reino neles mesmos. Tinham cara de leão, como águias. Sua visão não estava limitada para compreender os propósitos de Deus. Cobriu-se com as suas asas, porque, embora capazes, eram reverentes. Embora tivessem como seguir caminhando a qualquer direção com sucesso e voar onde visse conveniente, não se moviam sem ser pela ordem do Espírito Santo. Nunca estavam frios e de semblante caído, porque eram como fogo aceso e viviam no meio do fogo do Espírito. O Espírito Santo estava no meio das rodas, e das rodas dirigiam os querubins. Os querubins levavam o trono, e as rodas eram dirigidas pelo Espírito, que também agia nas rodas. Vento, fogo, água, pomba, raio, trovões, chuvas, azeite, todos estão no trono, identificados com o Espírito, até a sua despedida. Como foi a despedida do Espírito Santo dos querubins? Perguntou Alderi, o ângelo, que estava lá, sendo arrebatado. Eles disseram assim: o Espírito falou aos querubins que havia chegado a hora de descer à terra. Os querubins disseram: nós vamos? O Pai irá? Ele disse: não, somente eu irei. Se eu não for, o Cordeiro não virá. Vocês não vão ficar sós. O Cordeiro será glorificado, e vocês verão e se alegrarão na sua glorificação. Eu tenho que ir, minha alma irá, mas em espírito estarei aqui. Quem nos ajudará na glorificação do Todo-Poderoso? Perguntaram os querubins para ele. Eles disseram: o Cordeiro virá, e eu irei. Se eu não for, ele não pode vir, ele não poderá vir. E quando eu for da terra, através da igreja, vos ensinarei o que deverão fazer de acordo com a vontade do Cordeiro para a sua glória. Através da igreja realizaremos as obras juntos para o louvor da sua glória. Esta foi a promessa do Cordeiro quando estava na terra, como você pode ver no Evangelho de João 14, no capítulo 14, versículo 13 ao 16. E assim aconteceu. De lá o Espírito que estava diante do trono saiu. Veio trazido pelo trono, como está em Atos, capítulo 2, versículo 1 e 3, e Ezequiel 1, versículo 4. Deixou as rodas e passou a se manifestar em cada membro do corpo de Cristo, como havia sido a promessa do Pai, pelos seus santos servos, os profetas, de maneira repartida pela primeira vez. O Espírito chegou nas carruagens de Deus? Perguntou Alderi, o ângelo. Eles disseram sim. Ele veio no trono, e as características de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, são as mesmas de Atos 2, do versículo 1 e 4. Vento, fogo e terremoto. O próprio trono veio à terra no dia do Pentecoste. O Espírito ficou, a promessa do Pai foi cumprida e o Cordeiro chegou ao trono. Foi a celebração do céu e o gozo da terra. Agora é a vez do Espírito glorificar o Filho, como o Filho havia glorificado o Pai. Respondeu o anjo. Que testemunho forte, né? Que testemunho que leva a nossa imaginação, leva o nosso espírito a testificar conosco das coisas ocultas de Deus. Testemunho tremendo.
Que Deus abençoe a tua vida. Nosso próximo tema, no capítulo 22, vai ser os assistentes do trono e Miguel. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Espero que você esteja sendo grandemente abençoado com essas revelações. Você não vai encontrar esse testemunho na internet desta forma bem detalhada. E aprove a Deus preparar isso para mim e para ti, para que você receba de Deus esse conhecimento e se encha do Espírito Santo para a glória do Senhor. Lembre-se, é para esse lugar celestial maravilhoso que Deus está fazendo de tudo para levar a tua alma, para ressuscitar o teu corpo e te levar para lá no dia do arrebatamento. Então te prepara, arrependa-se dos seus pecados, das suas falhas, deixe esse mundão, aceite a Jesus, se converta, pague esse pecado, abra mão desse vício pecaminoso que você tem vivido. Jesus tem o poder e quer te perdoar e te libertar. Ele quer fazer de você uma nova criatura, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Então, não fica parado aí não, dobra o teu joelho, aceite a Jesus, confesse-o diante dos homens, o adore, o sirva em espírito e em verdade. Procure uma igreja, congregue a tua vida, a tua alma, o teu espírito a Deus. Deixa Ele te usar e fazer de você uma bênção. Ele está voltando e se prepare, porque a qualquer hora, a qualquer momento, Ele está vindo e tudo se cumprirá. Fica com Deus, Deus faça de você uma bênção. Compartilha, comenta, se ainda não segue a gente aí, deixa o teu coraçãozinho, o teu like aí. E compartilhe esse vídeo com um irmão, uma irmã, um amigo, um grupo da igreja, um pastor, uma pastora, um obreiro, um parente. E deixa Deus te usar em nome de Jesus. Até a próxima.